Bom dia, amados irmãos e irmãs. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. São tempos difíceis. Espero que a graça do Senhor tenha alcançado a todos. Estamos passando algumas dificuldades, né, enquanto sociedade, mas nós queremos que Deus tem cuidado de nós, como diz a palavra do Senhor, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós somos gratos ao Senhor em tempo e em fora de tempo também. Nós vamos orar, começar orando, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre família. Essa é a nossa escola dominical unida, né? A escola dominical em tempos de pandemia. O tema principal que o pastor propôs foi sendo igreja em tempos difíceis, e foi dividido em vários temas, e hoje nós vamos falar um pouco sobre família, como anda a família nesses tempos. Vamos começar orando, pedindo a direção do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por cada vida que está aqui. Obrigado por cada família aqui presente também, Senhor. Senhor, que o Senhor possa tomar conta de cada um de nós, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão enfermos, meu Deus, que estão passando dificuldades, que o Senhor possa trazer cura, meu Deus, libertação, que o Senhor possa consolar aqueles que perderam entes queridos também, no meio dessa pandemia. Meu Deus, que a Tua graça possa se fazer presente, Senhor, que todos consigam sentir a Tua presença, Senhor, apesar de tantas vozes, tanta coisa acontecendo, ó Deus, tanto disse-me disse, que nós possamos perceber a Tua voz, Senhor, que nós não possamos estar seguindo a homens, mas possamos estar seguindo a Ti. Tua palavra diz que o bom pastor fala e as ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Então que a gente possa estar seguindo ao Senhor, que possamos ter consciência de quem estamos seguindo, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, Senhor, que nós temos que passar por isso. Nós queremos passar contigo, Senhor, porque é muito melhor estar com o Senhor, porque o Senhor tem sido aquele que nos guia, nos orienta, nos salva, Deus, e é aquele que nos mantém no caminho. Obrigado por tudo, que seja um tempo proveitoso. Tudo, Senhor, é para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre família hoje, né? E como anda a família em tempos de pandemia? O que está acontecendo com as famílias? Como as famílias estão se comportando, né, digamos assim? Então, eu separei algumas matérias de jornais para nós percebermos o que está acontecendo um pouco, né? Nós não vamos esgotar o assunto, porque o assunto é muito complexo, mas a gente só quer aqui pincelar alguns pontos para trazer um pouco de luz para todos nós. Então, um dos jornais diz o seguinte, uma das manchetes, né? Cresce o número de separações e divórcios durante a pandemia. Então, a explicação do jornal, né, diz o seguinte: esse isolamento social forçado pela pandemia aumenta o convívio entre os casais e, por conta disso, gera conflitos e a probabilidade de haver mais divórcios é maior. Um outro anúncio foi: empresa japonesa aluga quartos para evitar separações. E esse anúncio curioso é que o subtítulo dizia: dormir fora pode ser uma opção para evitar divórcios na quarentena. Então, quer dizer, em vez da pessoa se separar, já que ele estava chateado, brigado, ele alugava um quarto, passava um tempo fora e depois voltava, né? Um outro ponto que nós podemos verificar foi o aumento da violência contra as mulheres. Só aqui no Rio de Janeiro, o percentual foi de 50%, mas nós sabemos que aumentou bastante em todo o Brasil, né? Em várias partes do mundo. A gente fala aqui do Brasil porque é um caso, é quase que uma epidemia isso, né? A violência contra as mulheres. Antes da pandemia já era uma coisa assustadora, durante a pandemia aumentou. O curioso é que eu assisti algumas reportagens e alguns homens, para explicar isso, eles diziam que aumentou por causa da pandemia, por causa da quarentena.
Então eles tinham que ficar em casa, aí fica irritado, e aí está irritado, o motivo seria esse do aumento da violência contra as mulheres. Outra coisa que aconteceu, que vem acontecendo, foi o aumento das vendas do Rivotril. Para quem não sabe, o Rivotril é um remédio usado para síndrome do pânico, depressão, ansiedade, insônia, entre outras coisas, né? Então ele acabou sendo eleito como a droga perfeita para os dias estressantes de pandemia. Então a pessoa está estressada, a pessoa não está conseguindo dormir, ela vai tomar Rivotril. Para vocês terem uma ideia, ano passado, nesse mesmo período, foram vendidos 4.600.000 caixas, aproximadamente, e esse ano já foram vendidas 5.600.000 caixas. Então, 5 milhões de caixas de Rivotril nesse período agora de março até agora, né? De março para cá a venda cresceu bastante. Então, para vocês verem a quantidade de remédio que as pessoas estão tomando, remédio pesado, Rivotril é um remédio bem pesado, né? E as pessoas estão tomando assim, como se fosse um remédio comum, né? Querendo diminuir os problemas causados pelo isolamento, né? Porque vocês sabem que o isolamento ele é necessário, mas se a gente não cuida da nossa cabeça, né, a mente, né? Porque tudo isso ocorre aqui na nossa mente. Alguns problemas que as pessoas já tinham antes, eles podem ser potencializados com essa obrigação de ficar em casa. Então, baseado nesses dados, nós vemos que a família ela tem passado algumas dificuldades durante a pandemia, né? As famílias já têm bastante dificuldades, mas durante a pandemia algumas coisas cresceram, algumas coisas se amplificaram, né? A gente pode dizer assim. E aí a gente pode dizer por que isso ocorre, né? O que está acontecendo, qual é o motivo disso? E aí nós vamos ver alguns pontos aqui para a gente entender um pouco, assim, né? Começar a entender um pouco o que Deus quer, qual é o ideal de Deus, onde nós estamos e quais os caminhos que a palavra de Deus nos orienta para a gente seguir em relação a isso. E aí nós vamos falar sobre famílias reais, né? Aqui eu não vou falar sobre... Porque hoje nós temos a família de Facebook também, né? Família de redes sociais, e onde tudo é lindo, maravilhoso. Até essa semana nós tivemos uma moça que infelizmente foi mais uma vítima também disso que nós acabamos de falar, e poucos dias antes de assassinar a moça, o marido tinha postado a declaração de amor no Face, né? Então existe a família de Face e existe a família real. Então nós vamos falar sobre a família real, né? Que a família real, ela tem muitos problemas, todas as famílias têm problemas, né? Todas elas, se você abrir a palavra de Deus, se você olhar Davi, por exemplo, que é um homem muito amado por Deus, olha a família de Davi, muitos problemas. E a família ela tem problema por quê? Porque ela é feita de pessoas imperfeitas, né? Todos nós, onde entrou o ser humano, entrou a imperfeição, todos nós temos problemas, todos nós temos algum problema em menor ou maior grau, né? Mas todos nós temos, então a junção dessas pessoas geram alguns conflitos e é isso que nós vemos. Por isso nós precisamos da orientação do Senhor, porque na verdade sem a orientação do Senhor, se nós fizermos só a nossa vontade, você já sabe como vai terminar exatamente como já está acontecendo, né? Então, quando as pessoas falam sobre família, algumas pessoas colocam a família como sendo alguma coisa antiga, alguma coisa ultrapassada, né? Então, a família é uma instituição antiga, podemos dizer assim, até concordar, mas não ultrapassada. Ela é uma ideia de Deus, é um projeto de cooperação, onde cada um exerce a sua função com o objetivo que todos fiquem bem, desde o matrimônio até o nascimento dos filhos. A família é o alicerce da sociedade. Então, se alguém pergunta como anda a sociedade, a gente pode devolver a pergunta e dizer como é que andam as famílias. Então, se a família vai mal, a sociedade vai mal. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. É assim que funciona, porque a sociedade é constituída de várias famílias, né? Então,
olhando assim, olhando baseado nessas manchetes que nós lemos, a gente percebe que esse não era o ideal de Deus. E qual era o ideal de Deus? Então nós podemos ver lá, já no Gênesis, depois que Deus fez o jardim, depois que Deus ele criou o homem, Deus percebeu que o homem estava sozinho. E lá em Gênesis 2:18, livro de Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia, um dos livros mais fáceis de se achar da Bíblia, né? Livro de Gênesis. A palavra de Deus diz o seguinte: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Então aqui nós podemos ver que o homem ele foi feito, mas ele não estava completo. Então, para os homens que se acham autossuficientes, a palavra de Deus diz que nós não estávamos completos. Então Deus fez a mulher para completar o homem. E a partir daí começou o ideal de Deus para a família. Então, logo no início ainda, a gente pode ver lá em Gênesis 2:23, ainda em Gênesis, né? Capítulo 2 ainda, Gênesis 2:23, nós vamos ver que o homem diz o seguinte: esta é osso dos meus ossos, né? E carne da minha carne. Então o homem, ele, ao ver a mulher, ele fala, finalmente, alguém que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então o homem ficou feliz. E eu sempre fico pensando, né, imaginando todo homem de posse dessa palavra, né, sabendo que a mulher é osso do osso dele, carne da carne dele. Se a mulher é osso do meu osso e carne da minha carne, eu vou cuidar dela. Esse já é o começo, lá no início, a ideia de Deus, né? Eu vou fazer da mulher parte do homem também, porque assim ele vai respeitá-la e amá-la como ele se respeita, porque ninguém maltrata seu próprio osso e sua própria carne. A ideia é essa. Então, eu tratar a mulher como eu gostaria de ser tratado, como eu me trato. Então, se eu faço tudo de bom para mim, eu vou fazer também para a mulher. E a ideia original não é de competição. A partir daí a gente vê. É uma ideia de cooperação. Lá em 1 Pedro 3:7, o apóstolo Pedro ele vai ampliar isso ainda, né? Eu lembro que numa mensagem o pastor Max falou um pouco sobre isso. Então ele diz o seguinte, o apóstolo Pedro, 1 Pedro 3:7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então percebe que homem que trata mal a sua mulher, a sua oração não passa do teto. Percebe isso? Então isso é uma coisa muito séria. A relação que você tem com a sua mulher, com a sua esposa, né, vai balizar a sua relação com Deus. Então, se você quer ter uma relação boa com Deus, se você quer que Deus te escute, Deus te ouça, você tem que tratar bem a sua esposa. É o que está dizendo o apóstolo Pedro. Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, ele vai dizer lá no capítulo 5, 33, ele vai dizer, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então ele vai dizer que o homem tem que amar a mulher como ama a si mesmo, e a mulher tratar o marido com respeito, né? Então ele vai colocar, a Bíblia vai colocar uma situação de responsabilidade para ambos. E aí vai dizer ainda em relação aos filhos, né? Porque o casal normalmente vai convergir para ter filhos, né? A família ela vai crescendo, ampliando. E aí aos filhos também tem mandamento para os filhos, né? Nós podemos ver isso em Deuteronômio 5:16. Deuteronômio 5:16, que fala lá sobre o quarto mandamento,
que é o único mandamento que tem uma promessa junto com ele, que diz o seguinte: honre o seu pai e a sua mãe para que você viva muito tempo na terra. Então, longevidade associada à honra. Então a gente percebe que o filho honra o pai para que os dias dele se prolonguem, né? A bênção que ele recebe por honrar pai e mãe. Mas para que os pais não ficassem se sentindo, né, os reis da cocada preta, a palavra de Deus, que é uma palavra tão maravilhosa, porque ela fala a todos nós, a palavra de Deus, né? A Bíblia é retratada como faca de dois gumes, que ela corta todo mundo, né? Então, eu que estou falando, ela me corta primeiro e corta depois a pessoa que está ouvindo. Quem fala é depois quem ouve, e fala para todo mundo, a não ser que você não tenha ouvidos para ouvir. Mas ela fala contigo continuamente. Algumas pessoas escolhem versículos aleatórios que cabem dentro daquilo que ele quer falar, para falar para outra pessoa. Mas a Bíblia ela fala primeiro para a gente, para nós que estamos lendo, e ela mexe conosco para a partir daí extrair algo de positivo para que nós possamos falar com outras pessoas. Então, ele diz em Efésios 6,4, a palavra de Deus diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, quer dizer, no conselho do Senhor. Então, ela, ao mesmo tempo que fala para o filho honrar o pai, ela fala para os pais não provocarem os filhos. Então, a palavra de Deus, ela orienta o homem em relação à mulher, a mulher em relação ao homem, ambos em relação aos filhos, os filhos em relação ao pai. Então, esse é o ideal de Deus, que a família ela conviva ali no sentido mútuo de cooperação, né? Então, por que tudo isso? Né? Por que Deus teve essa ideia? Né? O que Deus queria com isso? Né? A gente pode pensar um pouco a respeito do que Deus deixou escrito para nós. Então, desde o início, a gente percebe que Deus gosta de companhia, de relacionamentos. Relacionamentos, a palavra relacionamento é a palavra-chave aqui. Deus gosta de companhia. Alguém já disse que Deus criou o homem porque ele gosta de histórias, né? Deus gosta de conviver com o homem. No livro de Levíticos, Levítico 26:12, nós lemos lá: andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então, percebe que Deus quer ter um relacionamento conosco. Quando a gente estuda a história do povo de Deus com Deus, você vê que é uma história de altos e baixos, de vai e vem, porque Deus, em vários momentos, Deus se irrita com o seu povo. Em alguns textos da Bíblia diz que Deus tem ciúme do seu povo. Então, quer dizer, Deus anseia por estar junto, por estar presente com o seu povo. E o plano de Deus para a família passa exatamente por isso, relacionamentos. Então, o que Deus quis ensinar na relação dele com o povo dele é o mesmo que ele quer dizer em relação à família. Se relacionem. Se relacionem. O que Deus fez em relação ao Jardim do Éden? Deus criou um jardim, provisionou esse jardim, colocou lá tudo o que era necessário para o homem se manter, desde de manhã até o pôr do sol, e ao final da tarde, né, a Bíblia diz que Deus ainda passava lá para bater aquele papo com Adão e Eva, saber como é que andavam as coisas, né? Então isso aponta para relacionamento, intimidade, comunhão, atitudes que estreitam, né, os laços familiares, conhecimento. Porque em família é que nós aprendemos a compartilhar o sentido de dar é melhor do que receber. Esse sentido que a gente lê na palavra, né? Isso está lá em Atos 20:35. Em família a gente aprende o sentido de submissão, né? A gente pode citar aí a passagem de Jesus mesmo, lá em Lucas 2, né? 51 e 52, depois você pode ler, naquele episódio que os pais de Jesus se perdem de Jesus, né? Que eles perdem a criança, assim, digamos, e lá vai dizer que Jesus ele era submisso aos seus pais. A gente pode até ler Lucas 2, né?
Lucas 2, 51 e 52. Diz o seguinte: então voltou com os pais para Nazaré e lhes era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria e em estatura no favor de Deus e das pessoas. Então, Jesus era obediente aos seus pais, né? Obediente aos seus pais. Isso para ensinar aos filhos a questão da submissão, obediência também. Ele era submisso aos seus pais. E em família a gente aprende tudo isso. A gente aprende a abnegação, a gente aprende a não pensar mais, a gente pensa primeiro no outro do que na gente. Às vezes a gente faz algumas coisas para os filhos eles perguntam por que isso, por quê, o que você quer, e a gente não quer nada, a gente faz isso porque a gente ama, o amor que move a gente em família, né? Mas quando a gente olha as famílias da Bíblia e a gente olha assim, para as nossas famílias também, né? A gente percebe que isso não é uma coisa fácil da gente ter. Comunhão, né? Intimidade, abnegação, um propósito, né? A família é onde a gente deveria exercitar o perdão, a tolerância, o respeito. E a gente percebe que em alguns momentos essas coisas, esses valores se perdem, né? Esses valores eles são quebrados. Mas com tudo isso, a gente não pode desistir, porque nós fomos chamados para sermos sal e luz, nós fomos chamados para fazermos a diferença. Nós sabemos que nós vamos ter muitas dificuldades, Jesus disse, né? No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em relação à vida familiar, é a mesma coisa. Nós temos problemas com os nossos filhos, maridos com mulheres, mas a maneira como a gente supera esses problemas, a forma como a gente supera, é a forma como a gente vai poder ajudar outras pessoas que vão passar pelos mesmos problemas que nós, ou problemas semelhantes, né? Porque cada um tem um tipo de problema, e nós vamos poder ajudar essas pessoas com as nossas experiências. Eu penso que é isso que Deus quer de nós. A palavra de Deus, ela mostra várias famílias, né? Famílias, e quase todas tinham problemas. Quase todas elas. Então isso é para ensinar para a gente que nós não estamos livres disso também, mas nós temos o Senhor a nos guiar. E essas pessoas que vão precisar da nossa orientação, elas precisam exatamente que nós tenhamos algo para dizer para elas, apesar das nossas próprias dificuldades. E a gente só vai conseguir isso se a gente estiver firmado no Senhor. A gente não pode pensar que o fato de nós servirmos ao Senhor imuniza as nossas famílias. Das nossas famílias, nós temos algum problema. Mas faz com que a gente não perca a direção, não perca o foco, que a gente permaneça, que a gente continue. Faz com que a gente continue em frente, apesar de. Então, nós não temos nenhuma garantia. Seria ótimo, né, que a gente tivesse um livro, né? As pessoas escrevem vários livros, as pessoas às vezes têm uma experiência e contam aquela experiência em um livro. É bom isso, abençoa, mas não quer dizer que com você vai ser igualzinho como aconteceu com aquela pessoa. Então, quer dizer, não existe algo que a gente possa falar e vai ser assim, assim e assado. Não, infelizmente, na vida real, não funciona assim. A gente tem que ensinar a criança, como a palavra diz, né? Desde nova, para que ela, mesmo adulta, se lembre da palavra do Senhor, guarde a palavra do Senhor. O Velho Testamento diz que Moisés falando, ele fala que a gente deveria falar da palavra em todo o tempo, andando, caminhando, almoçando, né? Viajando, em qualquer tempo a gente deveria ensinar a palavra. Eu até penso que os melhores momentos para você falar de Deus para os seus filhos, até entre casal, são em momentos que a gente está mais relaxados, né? Quando não tem aquela coisa, agora nós vamos falar disso, porque parece que a pessoa se prende, às vezes até trava, mas você vai falando a palavra. E quando você convive muito com a palavra de Deus, a gente fala muito isso na escola dominical, a gente se encher da palavra. O povo de Deus já foi
chamado de o povo do livro. Né? Antigamente, aqui no Brasil, crente era chamado de Bíblia, porque a gente andava muito com a Bíblia. Né? Não sei se todos liam, né? Mas quero crer que sim. Inclusive, o índice de pessoas que não sabiam ler entre os evangélicos ele sempre foi menor em relação a outras categorias, porque ela logo incentivava a estudar a palavra. Então, eu penso que a gente precisa voltar a se encher da palavra diariamente, no cotidiano, porque nós vamos ter problemas, mas se nós estivermos cheios da palavra, a gente também vai ter a solução, a gente vai ter orientação, a gente sabe para onde nós vamos. Ele sabe que mesmo em meio a tempestades, dificuldades, né, seja marido com esposa, seja com filhos, a gente vai ter uma âncora para a gente se firmar e confiar, porque a gente sabe que tem períodos difíceis, todo mundo passa, né? Então a gente precisa ter esse norte, essa orientação, para que mesmo em meio ao caos, né? Mesmo em meio a um momento, por exemplo, como esse, a gente consiga gerar algo positivo para as pessoas, porque nós fomos chamados para sermos luz em meio a esses momentos, né? Esses momentos agora, então, que nós estamos passando, que as pessoas estão descompensadas, então elas precisam de alguém que as oriente, né? Quando a gente vê as famílias, as pessoas que conhecem a Jesus repetindo as mesmas coisas das pessoas que não conhecem, a gente fica pensando, olha, as pessoas vão buscar orientação onde, se elas escutam as mesmas coisas. Então, nós fomos chamados para fazermos a diferença. E enquanto família, nós fomos chamados para abençoar outras famílias. Quando Deus chama Abrão, antes, né, ele fala para ele, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus usou a família de Abraão como exemplo, como laboratório, digamos assim, para abençoar todas as outras famílias. E essa bênção se estende até nós fomos chamados assim. Nós não fomos chamados para sermos abençoados e ficarmos com a bênção para a gente. Nós fomos chamados para sermos abençoados e sermos bênção para outras pessoas. A igreja ela só tem função, ela só tem razão de existir se ela vive para as pessoas de fora. Se ela ficar fechada só entre ela, assim, ela perde a função, ela deixa de ser sal e deixa de ser luz, e a palavra diz que quando a gente deixa de ser sal, só serve para ser jogado fora, né? É o que Jesus fala. Então, que a gente possa, em meio a esses problemas que nós estamos passando, em meio às nossas próprias dificuldades, que a maneira como a gente reage a essas dificuldades, a gente consiga influenciar outras pessoas, né? A palavra hoje da moda é influencer, né? Influência, gerar influência, tem gente que ganha até dinheiro com isso, e que nós possamos ser influência para outras pessoas, influência positiva, de maneira que as pessoas olhem para a gente, a forma como a gente trata as nossas questões, e eles percebam que tem algo diferente em nós e queiram conhecer quem faz isso através de nós, porque eles não vão enxergar a Deus, ninguém vê a Deus, né? Então como eles vão ver? Através de nós, das nossas vidas. Eu gostaria de ler, antes da gente encerrar, o Salmo 128. Salmo 128. Outro livro fácil de você achar. Na escola dominical a gente diz que os livros mais fáceis são Gênesis, Salmo e o último, né? Apocalipse. Né? Que você abre no início, no meio ou no fim. Então no Salmo 128 vai dizer o seguinte: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como a videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Então que a bênção do Senhor nos alcance, que a gente tenha paz, que realmente o Senhor abençoe a cada um de nós e que essa bênção se estenda para outras pessoas. Né? Nós vamos orar para encerrar esse momento finalizando. Senhor meu Deus,
Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor. Precisamos de Ti, dependemos de Ti. Que o Senhor possa nos dar um restante de domingo abençoado, Senhor. Que possamos continuar dependendo somente do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, meu irmão, e te dê uma semana de vitórias em nome de Jesus. Amém.